Deus proverá, mas proverá em todas as áreas da sua vida. Proverá no que é espiritual, porque o nosso Deus é espírito. Ele proverá na sua saúde, porque pelas suas pisaduras fostes curado. Mas ele também proverá em salvação, porque esse é o maior dom de nosso Deus através de Jesus Cristo, o dom da salvação. Mas também proverá financeiramente, porque ele é o dono do ouro e da prata. E é sobre este Deus, dono do ouro e da prata, que o meu amigo Espírito Santo lhe convida a sentar-se na sala de aula do Espírito Santo, para aprendermos sobre excelentes administradores, mas péssimos administradores. Você conhece pessoas assim? Bem, se você conhece, então se prepare, porque o que o meu amigo Espírito Santo tem para nos falar, nos ensinar, nos corrigir, tenho eu certeza que irá fazer muito bem a sua vida financeira, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Quantos aqui vieram dispostos a prosperar nesta noite? Diga eu. Glória a Deus. Então coloca a mão no teu coração e diga: Senhor meu Deus, a tua palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovais pelo vosso entendimento, por meio da sua palavra. Ensina-nos nesta noite. Usa o teu servo neste campo financeiro, que a prosperidade de Deus venha sobre a minha casa, venha sobre a minha vida, que seja profético este culto, em nome de Jesus. Diga: eu creio no Jeová Jirê, eu creio no Deus de Abraão, no Deus da provisão. Eu creio, em nome de Jesus, que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, em tuas mãos está, ó Deus, a minha vida e tudo quanto eu tenho. Em tuas mãos está, ó Deus, tudo quanto eu sei porque tu me ensinastes. Então, ó Deus Todo-Poderoso, ensina-nos, ó Pai, nesta noite, porque assim como todos também sou teu aluno. Eis-me aqui, Senhor. Usas vasos de barro, para que a excelência da glória, poder e majestade seja única e exclusivamente do Espírito Santo. Quebra cadeias do inferno, despedaça grilhões, principados e potestades, espíritos de miséria, de escassez, espíritos de mesquinharia, sejam repreendidos em nome de Jesus, e que a tua palavra vá e produz o resultado para o qual ela está sendo enviada, que é prosperidade, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Diga: eu vou prosperar. O que é interessante é que nós temos aprendido com o Senhor nosso Deus, em que Deus não tem como nos prosperar além do que já temos, se não aprendemos a administrarmos o que já temos. Isso é uma matemática simples. Pessoas pedem a Deus prosperidade, que se lhe alargue as suas fronteiras, que se amplie os seus territórios, que se aumente as suas vendas, que se aumente em seu salário e etc. Mas o bem da verdade, muitos são dos que deveriam estar pedindo a Deus para que o Senhor lhes ensinasse a administrar o que tem. Bem, por que eu estou lhe dizendo isto? Porque o nosso Deus não é insensato. Não tem como o Senhor, a mim, a você, a nós nos prosperarmos, se não soubermos lidarmos com o que temos. É uma matemática simples. Se você não está sabendo viver com o que você tem, não é acréscimo de salário, não é acréscimo de ganho que irá fazer você aprender a administrar o que você tem. Bem dizia o apóstolo Paulo. Paulo dizia exatamente assim: porque sei viver com pouco e sei viver com muito, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que é que Paulo está dizendo.
E ele vai mais além, porque sei viver na abundância, mas também na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que o apóstolo Paulo está nos dando uma lição de administração. Há um versículo no livro de Eclesiastes que a Bíblia Sagrada diz da seguinte forma: no tempo da prosperidade, goza do bem. No tempo em que o dinheiro está chegando solto, glória a Deus por isso. Uma vez que você guardou uma parte, você pode viver de forma regalada, sacudida e transbordante no regaço, sem problema nenhum. Até porque a palavra de Deus diz de forma bastante clara no livro de Eclesiastes que Deus deseja que tanto a minha pessoa quanto a sua pessoa vá bem em todas as coisas. Está escrito na palavra de Deus. Mas o bem da verdade é que temos que termos o cuidado em lidarmos com a área financeira. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus perdoa pecados. Você pode até pecar, chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu me arrependo, o Senhor pode me perdoar, e certamente Ele te perdoará. Porque a Bíblia diz que o perdão não é uma conquista minha, é uma conquista de nosso Senhor Jesus Cristo, alcançada na cruz do Calvário com seu sangue derramado. Nós só tomamos posse por meio da confissão dos nossos pecados. Mas o que é interessante é que o Deus que perdoa pecados, ao inverso do dinheiro, não é assim. Eu sempre digo que Deus perdoa pecados, mas dinheiro não perdoa erros. Eu vou repetir: Deus perdoa pecados. Sim, Deus perdoa pecados, mas dinheiro não perdoa erros. Eu não estou dizendo que no ato do pecar e no ato do ser perdoado dos seus pecados, em que o tal não sofrerá consequências, porque certamente sofrerá consequências. Porque a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, está escrito que não é bom que o errado fique sem correção, a fim de não torná-lo a cometê-lo de novo. O que eu estou dizendo aqui é que dinheiro não perdoa erros. Não perdoa erros. E em cima disso nós estamos aprendendo sobre excelentes empreendedores. Diga comigo: excelentes empreendedores, péssimos administradores. Talvez você conheça pessoas que são de mão cheia de forma profissional, tem um verdadeiro toque de Midas, onde chega, o que faz prospera. Você fica até de boca aberta. Tem dons que você diz: nossa, como pode? Fulano dos Anzóis Pereira não tem estudo, não tem faculdade, não tem certificado, não tem nada disso, mas a coisa anda, a coisa vira. Mas é mais ou menos como um casa de ferreiro, espeto de pau. E você então olha para aquela pessoa e você não vê o resultado pelo que ela trabalha. Você não vê naquela pessoa usufruindo, desfrutando do suor do seu rosto. E aí você coça a cabeça, você fica: meu Deus, como pode uma coisa dessa? Pois é. Em inúmeras passagens da Bíblia, a Bíblia procura a mim, a você, a nós nos ensinarmos como devemos lidarmos com o nosso dinheiro, como nós devemos administrá-lo, sabendo que o próprio Deus é um dos maiores administradores. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, a Bíblia diz no versículo de número 1: e uma mulher, vamos pararmos aqui. Por que eu tenho que parar aqui? Porque é importante. Primeiro eu quero que você entenda que não era ninguém que pudesse dizer de autoestima, alguém que pudesse dizer: nossa, essa era a mulher. Não. E uma mulher, era uma pessoa simples, comum a qualquer outra mulher. Por isso que é importante que nós entendamos isso. Por quê? Porque existe um pensamento que você precisa quebrar dentro da sua mente, que uns nasceram sim para prosperar, outros nasceram sim para viverem de forma de maré. Uns nasceram para ter, outros não nasceram para ter. E nesse pensamento, a escolha de que lado você quer ficar, quem vai decidir é você. No livro de Deuteronômio, a Bíblia Sagrada diz que sempre haverá pobres na terra, mas sempre haverá aqueles que hão de ajudar aos pobres. Todavia,
cabe a mim, cabe a você, de que lado nós queremos ficar. Olha o que a Bíblia diz. Cabe a mim, cabe a você, de que lado você quer ficar. Sendo que a palavra pobre foi muito mal embutida na nossa mente. Se você for no dicionário Aurélio, ou em outros dicionários, você vai ver que a palavra pobre é diferente do que nós fomos ensinados. A palavra pobre quer dizer não ter o necessário à vida. Em outras palavras, pedinte. Eu não sei se você já se deparou com pessoas em que elas não podem ver em nada que elas têm um hábito, costume de pedir. É o verdadeiro pedinte. Este é o pobre mencionado na Bíblia. Quando que tem aquele que vive de forma avarenta, que é aquele que tem um apego sórdido ao dinheiro. Como tem aquele que vive de forma em ninharia, que quer dizer que tudo se destrói, tudo se corrói, tudo simplesmente se desfaz dentro da sua casa. Bem, o que é interessante é que a Bíblia diz que era só uma simples mulher. Por que eu preciso saber disso? Porque quando eu olho para esta passagem e uma mulher, eu posso dizer para mim mesmo, espera ainda, se Deus fez o que fez na vida dessa mulher, não sendo ela importante aos olhos humanos, Deus pode fazer na minha vida também. Então aí eu quebro as primeiras cadeias que precisam serem quebradas dentro de mim, para que as cadeias que estão fora de mim sejam destruídas. As primeiras cadeias de ordem financeira que você precisa quebrar são as que estão dentro de você. Muitas vezes modelos financeiros dos quais você segue cegamente. Modelos esses que você simplesmente sem perceber, você traz desde os seus antepassados. Talvez dos pais, ou dos pais dos seus pais, que são os seus avós, ou bisavós, e consecutivamente. O que é interessante é que prosperidade está mais junta, unida a uma mentalidade do que um certificado de formação. Quando eu digo isto, você então começa a entender por que a Bíblia é tão maravilhosa. Então vem dizendo, e uma mulher, uma pessoa simples, não era ninguém importante, não, era uma mulher como qualquer outra. Então eu fico feliz em saber disso. Eu fico satisfeito em dizer, nossa, Deus fez na vida dela, vai fazer na minha também. Diga, se Deus fez na vida dela, vai fazer na minha vida também. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, então pode-se dizer que ela era crente. Então eu estou utilizando a mulher que é cristã, que era crente como nos dias de hoje, e eu estou pregando aqui também para crentes. E aí a Bíblia diz, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu. Nós sabemos muito bem que isso é comum a toda e qualquer pessoa. A Bíblia diz que em um certo momento Deus chegou para Josué e falou acerca de um grande homem chamado Moisés. Josué, meu servo Moisés é morto. E indiferente, esse daqui também aconteceu a mesma coisa. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes, então ele era muito conhecido da parte de Eliseu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olha que coisa boa, olha que coisa linda. Veja que a Bíblia diz que ele temia ao Senhor. Essa expressão temia não é a expressão de ter medo, não, é obedecia ao Senhor. E ele continua, tu bem sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor, que no caso seríamos hoje o cobrador, ou agiota, para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha que história é esta. Veja que uma das primeiras lições que nós aprendemos é que o fato de eu ser cristão não impede com que a minha pessoa seja uma péssima administradora ou um péssimo administrador financeiro. Por que eu preciso dizer isto? Porque muitos, ao aceitarem Jesus de Nazaré,
É como que se eles não entendessem em que a partir daquele momento a pessoa em si e a pessoa de Jesus hão de trabalhar lado a lado, e que Jesus não terá de fazer na minha ou na sua, na nossa vida, além do que estamos preparados ou além daquilo que sabemos. Lembre-se que a Bíblia diz que nós sofremos não é porque nos falta fé. Não, a Bíblia diz, no livro de Romanos está escrito que todos nós recebemos uma medida de fé. Olha que coisa boa. Tudo que você precisa para vencer está dentro de você. No livro de 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a Bíblia diz que nenhum dom vos falta. Olha que coisa excelente. Então nós temos a fé, nós temos o dom, que é a habilidade, a capacidade de funcionalidade para fazer a coisa acontecer. Mas por que não acontece? Por que a coisa não anda? Não anda, você sabe por conta de quê? Por conta de que muitos de nós, infelizmente, mesmo tendo aceitado a Jesus de Nazaré, não conseguimos renovarmos a nossa mente através da palavra de Deus. A Bíblia diz que não havemos de nos conformarmos com este mundo, mas transformá-lo pela renovação da minha, da sua, da nossa mente, pela palavra de Deus. Uma vez sabendo disso, nós entendemos de forma bastante simples que o fato de eu ser um pastor, de eu ser um obreiro, de eu ser um levita, de eu ser um membro da casa de Deus, fazermos parte do corpo celestial de Cristo, isso não nos impede de vivermos servindo a um Deus rico, mas vivendo de forma miseravelmente pobre. Isso não impede. Como é que pode? Eu vejo aí tantos ímpios que prosperam, e eu vivo de joelho no chão, de Bíblia debaixo do braço, dando-nos glória a Deus, e eu vivo numa vida de marré. Está vendo que eu não aceito isso? Você até não pode aceitar, não tem problema nenhum. O fato de você não aceitar a miséria não vai mudar coisa alguma. Não vai mudar, mas não vai mesmo. O que na verdade, o que irá mudar a sua situação é você aprender, é você ser ensinado, porque você não vai além do que você sabe. É isso que você tem que entender. Veja que a Bíblia diz que este homem que servia a Deus, em vida teve de contrair grandes dívidas. Dívidas estas em que ele infelizmente jamais imaginara que iria partir. Consequentemente, a Bíblia está dizendo que logo após a sua morte, veio o credor à sua casa, bateu à sua porta, e sabendo este que o tinha falecido, a Bíblia diz então que veio lhe cobrar a dívida. Não tendo a mulher com que pagar, a Bíblia diz então que lhe foi dada uma opção. Bem, já que você não tem como me pagar, então você vai ter que me dar os seus 2 filhos. Dá para você imaginar o tamanho desta dívida? Dá para você imaginar como que uma pessoa pode ser um excelente empreendedor, mas um péssimo administrador? A partir daqui nós começamos a aprendermos que se nós verdadeiramente queremos que Deus venha prover na nossa vida, para que haja provisão no comércio, para que haja provisão nos rendimentos, para que haja provisão no aumento do meu, do seu, do nosso salário, ou em qualquer outra área que Deus venha prover de verdade, nós precisamos aprendermos a administrarmos aquilo que nós temos. Pode ser pouco, mas pode tornar-se muito. Pode ser pouco. Você pode dizer assim: pastor, mas se o senhor soubesse que eu só tenho um Bolsa Família, mas desse Bolsa Família pode se tornar uma sacola família, desde que você saiba administrar o que você tem. A questão não é o quanto você ganha, mas como você administra o que você ganha. Mas é um salarinho desse tamanhinho. Pois é, esse salarinho desse tamanhinho pode se tornar um salarião, ao ponto de você usufruir dele de tal forma que outros irão ficar com as pitucas de olho querendo saber qual é o segredo. Como é que você consegue viver bem com o pouco que você ganha? Até o ponto de chegar para você e perguntar qual é o teu segredo. E você olhar para essa pessoa e dizer assim: sabe qual é o meu segredo? Administração. Administração.
É interessante porque veja que a Bíblia Sagrada diz que agora veio o credor. E ele é imparcial na sua cobrança. Ele não quer voltar de mãos vazias não, porque o que ele quer é o que lhe é por direito. Não foi lá, não pediu emprestado. Não foi lá, foi, pediu, não emprestou, emprestou. Então agora ele está dizendo, bem, então passa para mim os seus 2 filhos, para que a dívida seja paga. Então em cima disso nós estamos aprendendo sobre excelentes empreendedores e péssimos administradores. A Bíblia nos ensina que o desequilíbrio financeiro é uma das causas fundamentais para a desestruturação de uma família. Famílias podem ficar totalmente desestruturadas por conta de má administração financeira. Também, os filhos podem simplesmente pagar pelos erros dos pais por uma péssima administração financeira, ou até mesmo o seu próprio comércio, que é os seus próprios negócios, quer seja de venda, quer seja uma banca, quer seja o que seja, e de alguma forma, por péssimas administrações financeiras da pessoa, aquilo passar a sofrer, quando na verdade não se haveria necessidade nenhuma. No livro de Mateus, capítulo de número 18, Mateus, capítulo de número 18, olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Mateus, capítulo de número 18, Mateus capítulo de número 18, versículo de número 23. O Senhor Jesus é como que se estivesse assim assinando embaixo o que nós estamos aprendendo lá no Velho Testamento. Mateus capítulo 18, versículo de número 23, diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. Então chegou o dia da prestação de conta. Versículo 24. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, que se fosse posto hoje na tabuada, seria aproximadamente quase 8 bilhões de dólares. E eu creio que nenhum de nós jamais em toda a vida iríamos dever ou vamos dever tamanha quantia financeira. Então Deus dá-nos exemplos esses que aos nossos olhos parece ser impagável. Preste atenção nisto. É isso que eu quero também que você preste atenção. Eu quero que você atente para isto. Talvez você diga, meu pastor, pois essa mensagem é para mim, porque só o que eu estou é devendo. Mas eu tenho certeza que por maior que seja a sua dívida, os seus filhos não estão correndo o risco de serem levados por conta desta dívida. Ou de repente, por mais que você esteja devendo, quer seja num cartão ou de outra forma, seja como for, ou numa promissória, ou que seja num cheque especial em relação ao banco ou em qualquer outra área, eu tenho certeza que jamais irá chegar a este valor em toda a sua vida, eu tenho certeza disso. Então Deus nos dá um patamar de dívida muito além do que eu ou você um dia possamos chegar. Você precisa atentar para isso, porque ambos vão ter solução. Isso quer dizer que, se você deixar de olhar para quanto e começar a olhar para quem tem e te pode dar condição de pagar, você inverte todo o pensamento de tristeza em esperança, de agonia, de tristeza, agonia, desespero, depressão, insônia, em fé e fortaleza em crer que se no Novo Testamento e no Velho Testamento Deus proveu, Ele também pode prover nos dias de hoje. É uma questão de mudança de mentalidade. É você olhar para cá e dizer, espera ainda, quer dizer que tanto no Velho quanto no Novo Testamento também houve pessoas que deviam e deviam muito? Sim. E quando eu olho para esses devedores, mas eu olho como foi que a vida deles terminou, eu digo, glória a Deus, então há esperança para mim. E ele continua dizendo, vamos lá, versículo de número 25. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
Nossa, esse daqui devia até muito mais do que aquele que tinha falecido e deixado a dívida para a sua esposa, porque lá seriam levados só os seus 2 filhos e ela permaneceria em casa. Aqui não, aqui a Bíblia está dizendo que tanto foi ele, a esposa, os filhos e tudo quanto tinha. Dá para você imaginar? Foi tudo junto. Se ele tinha uma casa, foi junto. Se ele tinha os móveis dentro da casa, foi junto. Ele próprio, a própria pessoa dele, a esposa, os filhos. Então dá para se imaginar que situação essa daqui. Então nós aprendemos a primeira lição: quando um deve, todos devem. Quando um homem ou quando uma pessoa deve, todos devem. Por que você precisa aprender sobre isso? Porque você precisa quebrar aquele pensamento de que só você se preocupa com este campo financeiro. Existem pessoas que, ao estar dentro de suas casas, entram em contenda, entram em discussão, ou com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, por conta de dívidas. Por conta de dívidas. Às vezes você se torna até ignorante, bruto, rude com a pessoa. Você não sabe quanto é que eu estou devendo, não? Você não sabe quanto é que eu estou precisando para pagar essa dívida, não? Você não se preocupa, sabe por quê? Porque sou eu quem tenho que ir bater no batente para conseguir. E você simplesmente pode estragar um jantar, pode estragar um almoço, pode estragar um passeio, ou pode estragar mesmo até um ambiente familiar. Então é importante entendermos que dívidas determinam sentimentos. E não só determinam sentimentos, como determina comportamento. Olha só, é como se dinheiro tivesse vida própria. É como se o dinheiro tivesse mãos e pés. Por quê? Porque agora vão determinar naquela pessoa um sentimento, vai determinar naquela pessoa um comportamento, e vai determinar através desse pensamento, com sentimento, comportamento, um relacionamento dentro de casa e fora de casa, que vai lhe trazer um resultado, que eu posso lhe dizer de passagem, que não será tão bom. Veja que a Bíblia Sagrada nos mostra que quando um homem deve, a família toda deve. Então me perdoe, eu tenho que dizer isso para você. Não é só você que está devendo, é todos os da casa estão devendo. Se a esposa deve, o marido deve, os filhos devem. Se o marido deve, do mesmo jeito. Então todos devem dentro de casa. A Bíblia nos mostra que na dívida todos sofrem, passam por privações. É verdade. Na dívida todos sofrem e passam por privações. Às vezes você vê dentro de casa uns jogando na cara do outro. Eu acho muito engraçado, né? Eu acho muito interessante. Não sei se você percebeu, mas ainda esse ano eu não consegui comprar um chinelo para mim. Você percebeu? Parece que você não viu isso. Eu acho que você não viu. A pessoa que está do lado de cá sabe que se for argumentar, só vai aumentar a discussão. Prefere ficar calado, porque até o sábio em silêncio é mais sábio do que o tolo. Ou melhor, até o tolo em silêncio é mais sábio do que o sábio. É interessante, né? Porque o bem da verdade é que na dívida todos sofrem e passam por privações. A Bíblia diz que a dívida deixada por seu marido não era pequena, pois o credor tinha avaliado pelo preço de seus 2 filhos. Então a dívida não era pouca, a dívida não era algo insignificante, porque iria levar o que ela tinha de melhor, que era os seus 2 filhos. O que pode levar uma pessoa a endividar-se? O que pode comprometer a minha vida financeira? Eu não digo propriamente a minha fonte de renda. Você tem que saber fazer um diferencial. Existe a minha fonte de renda, existe as águas que correm, que eu tive a contrair por conta da minha fonte de renda, a minha administração, que consequentemente irá determinar ou o endividamento ou a minha prosperidade. Você precisa saber disso, é claro. E aí a Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo de número 55. Isaías,
capítulo de número 55, o que pode levar uma pessoa a endividar-se. O que pode levar uma pessoa a endividar-se. Isaías 55, a Bíblia diz assim, Isaías 55, 1: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Claro, se você está com sede, você pode almoçar, jantar, você pode comer o quanto que for, não vai matar a sua sede. Em outras palavras, nós aprendemos e sabemos que para cada necessidade existe o meio de um suprimento. Se eu estou com sede, é claro que só a água irá matar a minha sede. Se eu estou doente, é claro que somente a cura irá verdadeiramente satisfazer o meu corpo. Se eu estou com fome, é claro que só o alimento irá supri-lo. Porque para cada necessidade há um suprimento. E se eu estou endividado, é claro que somente o dinheiro pode trazer para mim a solução para sanar aquela dívida. Veja que é cada pingo no seu ir. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele não manda nos passarmos a mão pelos pés não, viu? Aqui muitos utilizam esse versículo para dizer assim, está vendo? Deus está mandando eu comprar sem dinheiro, mas espera ainda, sem dinheiro em que pensamento este? Num pensamento de que se você não tem sequer uma expectativa para ganhar, mas sai comprando sem saber o que vai ganhar e contrai uma dívida maior do que a que está devendo, não. Pessoas utilizam esse versículo de uma forma muito errônea, se você não sabe. Versículo 2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? É uma interrogação. Deus está te perguntando, por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não te alimenta, naquilo que não é proveitoso para você? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? O produto, o resultado do seu trabalho, qual é o resultado, a recompensa do meu trabalho? O meu salário, o meu dinheiro. E Ele está me perguntando, está te perguntando, naquilo que não te pode satisfazer. Em outras palavras, por que você pega o seu suor e joga de água abaixo? Por que você faz isso? Deus não entende. Deus olha para a pessoa e diz, mas como é que pode? Fulano trabalha o mês inteiro de sol a sol, corre atrás, arregaça a manga, paga o preço, e quando recebe o seu dinheiro, ao invés de saber como administrá-lo, no que investir, sai gastando dissolutamente. Isso não é sabedoria. É o que ele está dizendo aqui. E ele continua, está aqui escrito: ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Está na Bíblia. Deus quer que eu verdadeiramente viva bem, que eu coma bem. Está na palavra de Deus. E ele diz aqui: comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então veja que Deus deseja em vários versículos da Bíblia a minha, a tua, a nossa prosperidade. Deus quer que eu prospere, Deus quer que você prospere, mas prosperidade é algo que você precisa entender que é um segmento. Não é um estralar de dedo, não é o passar a mão pelos pés, não é um conto de fada, não é um tiro no escuro, não é uma simples sorte, como muitos dizem, fulano tem muita sorte. Sorte, como sorte? Ainda que seja sorte, como muitos dizem, tentando justificar a vida miseravelmente pobre que vivem, tentando isentar a sua própria responsabilidade na sua administração financeira, fique você sabendo que você não está isento dessa sorte não, porque no livro de Eclesiastes, a Bíblia Sagrada diz que a sorte ocorre para todos. A questão é que tem pessoas que as desperdiçam. Outros, infelizmente, não se preparam, e quando ela bate a porta, tem de se servir a outro, porque o tempo que você tinha de preparo, você não se preparou. Esse é o grande problema.
O problema de muitas pessoas é que elas não se preparam. Deus não vai colocar um montante de dinheiro numa mentalidade pequena, fechada, medíocre, pequena. Deus não é louco, meu irmão. Deus não é louco. Deus não podia, de hipótese e circunstância alguma, simplesmente pegar Israel, porque tinha lhes dado uma promessa, lhes tirado do Egito, feitos atravessar o deserto, e agora introduzi-los numa terra prometida, se nem eles mesmos tinham a mentalidade que mereciam aquela terra. Não é questão de necessidade. Você pode estar precisando de um botijão de gás, você pode estar precisando de uma cesta básica, você pode estar precisando para pagar a tua água, a tua luz, você pode estar com a precisão que for. Prosperidade não é necessidade. Não é necessidade. Você tem que entender isso. Você tem que entender. Basta você lembrar de uma frase que muitos dizem lá, em que a água só corre para o mar, quer dizer, se você for analisar, os rios têm muito menos do que o mar, mas todavia é o que mais se é abastecido. E a verdade é como se diz, a riqueza só vai para o rico e a pobreza para o pobre. E essa é a bem da verdade. Então veja que a Bíblia Sagrada nos mostra em que investir mal o seu dinheiro, infelizmente, é o primeiro erro que muitos cometem para endividar-se. Para endividar-se. Ele diz aqui: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Se você fosse colocar na ponta do lápis e ver a quantia de cervejas que você compra, ou uísque, ou seja lá o que for, se você for pôr na ponta do lápis, você vai ver que aquele dinheiro, certo, não te enriqueceria. Tudo bem, eu sei que você não ficaria rico com ele, mas eu tenho certeza que você não teria que trabalhar dobrado para tentar suprir aquele buraco que você criou, sem que você sequer percebesse, sem que sequer você notasse. É interessante, né? Então a Bíblia nos mostra que o que pode nos levar ao endividamento: primeiro, investir mal o seu dinheiro. Lucas capítulo 15. Segundo, Lucas capítulo de número 15. A Bíblia fala sobre a parábola do filho pródigo. Chegou ao pai, pediu a parte da sua herdade e seguiu em frente. Olha o que é que a Bíblia diz aqui. Lucas capítulo 15, versículo 14. Diz assim. Lucas capítulo 15, versículo 14. Olha o que é que a Bíblia diz. E, havendo ele gastado tudo, ele quem? O filho pródigo. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha. Tudo que tinha. Irmão, neste campo financeiro, você não pode gastar tudo que tem. É loucura. Veja que a Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha. E veio a necessidade, e nós sabemos o que foi que lhe sobreveio. A Bíblia diz que ele teve de comer bolotas dos porcos, porque não tinha quem lhe desse nada. Porque funciona mais ou menos assim: quando você tem, todo mundo quer estar ao teu redor. Quando você tem, todo mundo te festeja. Quando você tem, todo mundo te comemora. Quando você está de cima, nossa, você é digno de aplausos. Quando você tem, meu Deus, você sabe, é o cara. Mas quando você começa a não ter, ou você não tem, você não é ninguém. Pastor, realmente isso é a verdade. É como um ditado que diz: só se vale, e é a verdade, só se vale o que tem. Não tem para onde correr não. E pode-se dizer que é meio bíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Está na Bíblia. A questão aqui é que veja que ele gastou tudo o que tinha. Isso pode nos levarmos a endividar-nos. Isso pode nos levar ao endividamento. É importante que você abra dos seus olhos, que você acorde, que você desperte,
Que você abra dos seus olhos enquanto é dia, antes que a noite venha. Mas por quê, pastor? Porque com certeza, se você não se preparar, porque dias maus vêm, dias ruins vêm, dias de trevas vêm, dias de dificuldades vêm, e vêm para todos, irmão. E se você não se preparar, não é que você esteja, estou me preparando para o dia mau, estou me preparando para o dia ruim, estou me preparando para a escassez. Não, não é isso. Mas nós sabemos que vem tanto para os que estão em cima, como que estão embaixo. A questão é como você vai estar pronto para esse dia. Você pode passar por ele dando glória a Deus e aleluia, ou você pode passar por meio dele murmuração, reclamação, ou procurando alguém para culpar. Não, porque o culpado é fulano que não me ajuda, não, o culpado é o Beltrano dos Anzóis Pereira. Mas espera ainda, será que não já lhe ajudou muitas e muitas, inúmeras vezes? Será que não já lhe ajudou inúmeras vezes? E infelizmente você voltou sempre ao mesmo problema? Será que você ainda não acordou que o problema não é o quanto colocam na tua mão? Me perdoe, mas o problema é como você o administra. Esse é o problema. O problema é como você o está administrando. Como você o está administrando? Esse é o grande problema. Então muitos têm a endividar porque têm a gastar tudo que ganha. No livro de Provérbios, capítulo de número 21. Provérbios, capítulo de número 21. Provérbios, capítulo 21. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Provérbios, capítulo 21, versículo de número 20. A Bíblia Sagrada diz aqui, olha só. Provérbios 21, 20. Diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o esgota. Quer dizer, gasta tudo, desperdiça, joga de ralo abaixo. É o que a Bíblia Sagrada diz de forma bem clara. A Bíblia diz que o insensato tem a gastar tudo que tem, vindo sobre si a necessidade e o endividamento. Ele gasta tudo que tem. Ele não procura ter um saldo extra, o pouco que seja, na hora da necessidade, querido, pode fazer toda a diferença. Pode fazer toda a diferença. Eu posso lhe dizer que, infelizmente, nós estamos rumando para um período da nossa vida e que, comparado aos dos nossos pais, aos pais dos nossos pais, será dentre todos o mais pobre. Porque os nossos pais, ou os pais dos nossos pais, por mais pobre que fosse, eles sempre tinham um saldo extra, sempre tinham alguma coisa guardada debaixo do tapete, ou debaixo do travesseiro, ou debaixo do colchão. Nós, no nosso caso, a única coisa que nós temos guardado verdadeiramente são dívidas, contas, que estão lá na fatura de cartão de crédito, é o vermelho que está lá na conta bancária, é a dívida que está lá no prego, na mercearia, que você passa 3, 4, 5 ruas depois, porque você já sabe que se passar na frente vai ser cobrado. É o celular que toca, o 011 do diabo. Meu Deus, está repreendido esse maldito. Não está repreendido não, você está devendo, criatura. E você está infelizmente contraindo mais dívida, porque ainda não aprendeu. E está gastando tudo quanto tem. Você precisa acordar, você precisa despertar, você precisa abrir os seus olhos. Você tem aí à frente desafios dos quais você pode, a partir de hoje, verdadeiramente se preparar para vencer. E você que crê, diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz que é nos momentos mais difíceis que o diabo vem buscar negociar. É interessante, né, que o inimigo esperou com que aquele homem morresse, que a situação ficasse quase que insolúvel, para que ele pudesse bater a porta. É interessante, né? Ele poderia muito bem ter ido antes, ter ido lá cobrar, mas foi depois da morte que ele foi até lá para cobrar. Quer dizer, como é que aquela mulher iria conseguir tamanha quantia financeira para poder pagar aquela dívida? E agora ele está cobrando, me passa os seus 2 filhos, para que a dívida seja paga. O diabo sempre irá procurar negociar o que você tem de mais valioso. E a verdade é,
Na hora do peca para capar, o diabo é cruel, ele não perdoa. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 14. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Eu vou ler numa tradução mais simples para você entender. Olha o que na outra tradução diz. Nada vale, dirá o comprador, mas comprando, sairá dizendo, comprei por bom preço. Em outras palavras, o que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que o credor sempre irá procurar desvalorizar o que é seu. Veja que para ele, os filhos, com certeza não teria tanta importância, porque o que na verdade o que ele queria era receber aquilo pelo que ele emprestou. O que ele queria era o que era dele, era o dinheiro dele. Mas os filhos para aquela mulher tinham todo o valor, mas para ele não tinha valor nenhum, é tanto que eles iam tornar-se escravos. É quando uma pessoa que está em meio à necessidade, que o diabo coloca na mente, quer se desfazendo de tudo que tem, que ela vai conseguir pagar e sair daquela dívida. Eu nunca vi até hoje na minha vida ninguém que se desfaz de tudo que tem, não voltar lá no futuro a dever tudo de novo. Eu nunca vi até hoje, a não ser que o tal tenha aprendido com tamanho erro e não ter mais voltado a cometer o mesmo erro. Mas 90% do povo volta a cometer o mesmo erro. Não, mas pastor, vai-se os anéis, fica-se os dedos, até que vai a mão e o corpo inteiro. Porque essa é a verdade. A pessoa ela começa então a avaliar fogão, avaliar botijão de gás, avaliar televisão, porque o diabo ele fica esperando, ele fica nas espreitas. E aí vem o credor e diz: isso aqui eu dou tanto. Você diz: não, mas eu comprei por tanto. Pois é, então se você quiser fique, é seu, não estou dizendo nada. E pela necessidade você tem que abrir a sua boca e dizer: não, tudo bem, então pode levar. Pode levar. E quem tem o dinheiro na mão, se aproveita, e está certo mesmo. Está certo mesmo, mas por quê? Porque não foi o que está comprando que mandou a pessoa errar na sua administração financeira. Foi ela que errou, foi ele que errou. E o errado ainda fica dizendo, está vendo? Fulano não tem pena. Pena por quê? Pena por quê? Pena porque a pessoa foi um péssimo administrador, um péssimo administrador financeiro? Eu nunca esqueço. Lá no Conjunto Ceará tinha uma mercearia, e era a mercearia do seu Carlos. Eu tinha um sonzinho Colgar. Esse sonzinho Colgar que eu tinha recebido ainda quando eu era solteiro. O que é interessante é que eu comecei a comprar nessa mercearia. E fui comprando, até que chegou um momento em que o seu Carlos olhou para mim e disse assim: Onassis, rapaz, não tem como mais eu te vender não. Só que eu precisava continuar comprando, porque eu comprava e as coisas eram utilizadas e se acabava. E o seu Carlos olhou para mim e disse: rapaz, não tem mais como eu te vender. Ele estava certo. Porque ele só tinha o que tinha porque tinha suado, trabalhado para ter. E agora ia entregar para mim de mão beijada? Pensa, claro que não. Não tinha por que eu ficar com raiva dele. Com raiva dele por quê? Porque ele não quer vender? Ele estava me fazendo um bem, que era fazendo com que a conta não aumentasse mais do que já estava. Só que você, quando está do lado de cá, na necessidade, você fica com raiva, você esculhamba, você xinga, quando na verdade o errado é você. Você que está errado. Você que está errado. Não é o dono da mercearia, não é quem não quer te emprestar o dinheiro, ou não é quem quer te ajudar com dinheiro, ou não é quem quer te dar mais dinheiro, não. Porque já te emprestou, já te ajudou e já te deu. E você voltou a cometer os mesmos erros e voltou a mesma pindaíba que todas as vezes você volta. E eu me lembro que eu olhei para o seu Carlos: seu Carlos, eu tenho um sonzinho Colgar. Eu tenho um sonzinho Colgar. Eu tenho esse sonzinho Colgar. Eu tenho. E eu me lembro que o seu Carlos olhou para mim e disse: traz ele aqui. E eu levei o sonzinho Colgar. Quando eu levei, ele olhou para ele e disse assim: Onassis, é o seguinte,
Eu vou fazer o seguinte contigo. A gente sana essa dívida aqui, tá certo? Fica pago essa dívida aqui e você me dá o som. Só que o som valia 2 vezes mais do que a conta. Mas só que quem está devendo, querido, não tem razão, porque está devendo. Tem que baixar a cabeça e pronto, e acabou-se, porque está devendo. Eu disse, mas seu caso, rapaz, o som é bom, é novo. Ó, Onás, se você quiser é assim, tá bom? Resumo, na precisão, tudo bem então. Peguei aquele sonzinho Colgar, entreguei-o na mão dele, virei as costas, fui embora. Passou-se uns tempos, eu voltei lá na mesma mercearia do seu Carlos. E quando eu cheguei, tinha um sonzinho ambiente. E era o som de quê? Do meu sonzinho, do meu suor, do meu trabalho, da minha luta. Estava lá, para os clientes que quisessem entrar, agora podiam ouvir um sonzinho. Às minhas custas. Às minhas custas. Meu Deus, eu nunca esqueço disso na minha vida. Às minhas custas. As custas do meu suor, as custas do meu trabalho, as custas do meu vai e vem, do meu corre-corre, do sair feito um louco trabalhando, só Deus sabe o quanto. Mas na hora da dívida, aquele sonzinho Colgar, todo o trabalho, todo o suor, para o credor, não valia nada. E a Bíblia diz aqui, ó, nada vale, dirá o credor. Mas comprando, sairá dizendo, comprei por bom preço, ou por baixo preço. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para você? É isso? Eu acredito que não. É isso que você quer? É isso que você quer com essa administração financeira que você está levando? Você ganha 1, gasta 2. Você vive pondo culpa em A, em culpa em B, em D, em C. Não me perdoe, o culpado é você. Você que ainda não aprendeu com os próprios erros. Você que vira e volta, parece que você ainda não entendeu que quem administra o seu dinheiro é você. Ou desde que você não esteja dando a outros para administrar. Você é o grande culpado. Você foi quem se acostumou a ficar pedindo a um, pedindo ao outro, e de repente dizendo que o diabo é o culpado. Não, nem sempre o diabo é o culpado de uma má administração financeira. Porque o que envolve a administração financeira é escolhas. São as escolhas que nós fazemos. As escolhas que nós fazemos. Que Deus tenha falado ao seu coração e ao coração de todos os que estão aqui, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte então.